Olá a todos. Vou apresentar o seminário, de drogas no controle da dor na urgência. O grupo é composto por mim, James, pela Ana Lúcia, pela Anne Magalhães e pelo Vitor Ferreira. A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a dano tecidual real ou potencial. Ela é subjetiva e pessoal. Cada indivíduo pode ter uma percepção relacionada às suas experiências prévias. Ela é uma das queixas mais frequentes em emergência e deve ser sempre avaliada e mensurada. Na abordagem da dor, é importante mensurar essa dor, evitar demora para o início do tratamento. Essa dor deve ser tratada individualmente, abordar os problemas adicionais que o paciente pode ter, como físico, psicológico, espirituais e emocionais e sociais. Tem que ser reavaliada essa dor continuamente e hoje aplicar a escala analgésica da OMS é uma das coisas mais utilizadas na abordagem na urgência. A escala de mensuração da dor existem várias, sendo que a escala numérica é a mais utilizada. A escala analgésica da OMS ela vai desde a dor leve à dor grave. A dor leve geralmente é a escala de 1 a 3, a escala de dor moderada é de 4 a 7 e a grave seria de 8 a 10. A dor leve geralmente é tratada com analgésicos e anti-inflamatórios não esteroidais mais adjuvantes. A dor moderada é tratada com opioide fraco e a dor grave com opioide forte mais adjuvantes. Os adjuvantes podem ser radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal, cirurgia, bloqueio anestésico, dentre outras coisas. O princípio geral. A ingestão preconizada é a via oral. O intervalo de doses, a terapêutica com intervalos regulares de tempo, evitar o uso de se necessário, individualizar o esquema terapêutico, utilizar a escala analgésica da OMS, o uso de adjuvantes para efeitos analgésicos secundários e atenção aos detalhes de cada paciente. O tratamento da dor leve vai envolver analgésicos não opioides, como paracetamol e dipirona, e os anti-inflamatórios não esteroidais, e adjuvantes se necessário. O paracetamol tem como mecanismo de ação o inibidor inespecífico fraco da COX. A potência aumenta na presença de altas concentrações de peróxido. As indicações principais são dor leve e febre. Contraindicações apenas na hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Como efeito adverso, nós temos exantema, febre, lesões na mucosa, lesão hepática fatal e não fatal. Ele possui hepatotoxicidade. E a posologia via oral de 325 a 600 mg a cada 4 ou 6 horas. E não exceder a dose diária máxima de 4.000 mg pelo alto risco de hepatotoxicidade. A dipirona, ela, como mecanismo de ação, ela inibe a COX-1 e a COX-2. As indicações dela são a mesma do paracetamol. As contraindicações são intolerância aos derivados pirazolônicos, discrasias sanguíneas, primeiro trimestre de gestação, porfiria hepática. Como efeito adverso, tem a anemia hemolítica, a aplasia, broncoespasmos, náuseas, vômitos, sonolência, cefaleia e diforese. E a posologia é de 500 a 1.000 mg de 6 a 6 horas e não exceder a dose máxima de 6 gramas por dia. Os anti-inflamatórios não esteroidais, no geral, eles possuem um mecanismo de ação com a inibição da síntese de prostaglandinas por inibição da COX-1 e 2. São indicados para inflamações, febre, dor moderada, pós-operatório e contusões. A contraindicação são história de hipersensibilidade a algum componente da fórmula e as úlceras. Efeito adverso, náusea, dispepsia, dor abdominal, úlceras gástricas. E a posologia, a gente só vai citar 2, mas existem vários. Do AS, que é 45 mg por quilo dia, e ibuprofeno, que são geralmente 4 mg a cada 4 ou 6 horas. No tratamento da dor moderada, nós vamos ter o uso de opioides fracos e de analgésicos não opioides, caso seja necessário.
A codeína tem um mecanismo de ação, ativação dos receptores Mi no sistema nervoso central, inibindo a liberação de GABA com bloqueio de abertura dos canais de cálcio. São indicados para dor moderada. Contraindicações principais: hepatopatas, renais crônicos, asmáticos, devem ter a cautela para administração. Como efeito adverso, nós temos a euforia, depressão respiratória, constipação, náuseas, vômitos e tontura. E a posologia é via oral de 30 mg a cada 3 ou 4 horas. A dose máxima diária é de 240 mg. Para o tramadol, o mecanismo de ação é um inibidor fraco de recaptação de noradrenalina e serotonina. Tem efeito de opioide fraco. Indicações de dor moderada severa, osteoartrite, dor neuropática e o câncer. Contraindicações são os lactantes e os renais crônicos. Os efeitos adversos são a redução do liminar convulsivo em pacientes com ou sem síndrome convulsiva prévia. E a posologia é de 25 a 100 mg a cada 4 ou 6 horas. Para o tratamento de dor grave, de dor intensa, nós vamos utilizar analgésicos opioides fortes e analgésicos não opioides e adjuvantes, caso seja necessário. A morfina tem um mecanismo de ação de ligar os receptores do tipo miopioides no sistema nervoso central, inibindo as vias ascendentes de dor. São indicadas para o tratamento de dor intensa em casos que os tratamentos alternativos não melhoraram a dor do paciente. Contraindicações: apenas hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Os efeitos adversos mais comuns são sonolência, constipação, náuseas e vômitos. E a posologia pode ser intramuscular ou intravenosa. A intramuscular, a dose inicial deverá ser de 5 a 20 mg a cada 70 kg de peso. E a dose inicial intravenosa deverá ser de 2 a 10 mg a cada 70 kg de peso. O fentanil liga-se aos receptores opioides Mi no sistema nervoso central, na medula e na musculatura intestinal, inibindo o trajeto de impulso nervoso doloroso. Indicações na dor crônica ou na dor muito intensa. As contraindicações são apenas no caso de hipersensibilidade. Os efeitos adversos mais comuns são a insônia, a sonolência, a tontura, náusea, vômito ou dor de cabeça e rigidez muscular. A posologia geralmente é intramuscular de 50 a 100 microgramas ou de 0,05 a 0,1 miligramas, 1 a 2 ml. Oxicodona tem um mecanismo de ação de estimular os receptores opioides Mi localizados no cérebro e ao longo da medula espinhal. As indicações são dores moderadas a severas, quando é necessária a administração contínua de um analgésico por 24 horas. As contraindicações são pacientes com depressão respiratória, hipóxia, hipercapnia ou com asma brônquica severa. Os efeitos adversos mais comuns são dispneia, constipação, náusea, vômito e prurido. A posologia são de 10 mg a cada 12 horas. Essa é a dose inicial. Os adjuvantes. A terapia adjuvante é utilizada na busca de um estado ideal de analgesia. As drogas adjuvantes são necessárias para aumentar o efeito analgésico. Podem ser prescritas em todos os degraus de escala analgésica da dor. E nem sempre vai ser utilizado, e muitas vezes vai ser utilizado para continuar o tratamento da dor no domicílio do paciente. Como exemplo, nós temos a duloxetina, que é um mecanismo de ação como inibidor da recaptação de serotonina e norepinefrina nas sinapses. As indicações principais são que age na depressão e nos quadros dolorosos crônicos. Como o nosso tempo não nos permite, nós vamos falar apenas esses pontos principais, mas o restante está nos slides. A venlafaxina, ela como mecanismo tem a inibição da recaptação de serotonina e noradrenalina nas sinapses, é um antidepressivo dual, e as indicações são tratamento de depressão, de TAC, de TP e de fobia social. Como os miorrelaxantes de ação central, nós temos a orfenadrina, que tem um mecanismo de ação como antagonismo dos receptores muscarínicos centrais e periféricos. E as indicações principais são espasmo muscular traumático e inflamatório. A ciclobenzaprina
é um fármaco do grupo antidepressivo, mas apresenta efeito miorrelaxante com atuação no sistema nervoso central. A indicação principal é a fibromialgia, e ela deve ser evitado o uso com outros antidepressivos tricíclicos, inibidores da MAO e idosos. A carisoprodol tem um mecanismo de ação de bloqueio a nível espinhal e formação retrocaudal com ação sedativa do que aquela sobre o músculo esquelético. As indicações principais são lombalgia, osteoartrite, artrite reumatoide e outras artroplasias reumáticas, como a crise de gota e estados inflamatórios. Outros medicamentos que podem ser utilizados são os antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina e a nortriptilina. Como inibição, eles têm inibição como mecanismo de ação, eles têm inibição da recaptação de serotonina e noradrenalina nos terminais pré-sinápticos, aumentando a capacidade da via descendente inibitória da dor. As indicações principais são a dor crônica, principalmente neuropática, e a fibromialgia. A amitriptilina pode ser muito utilizada na neuropatia diabética e a nortriptilina na dor pós-quimioterapia. A gabapentina tem mecanismo de ação através da ligação aos canais de cálcio, modulando seu influxo, inibindo a hiperatividade da via dolorosa excitatória. Como indicações, tem o tratamento da dor neuropática e outras condições de dor crônica. A pregabalina tem mecanismo de ação através da ligação forte e alta afinidade da subunidade alfa-2 delta dos canais de cálcio, alterando a sua conformação, o que reduz sua entrada para dentro dos neurônios e, consequentemente, a liberação de neurotransmissores excitatórios. É indicado para o tratamento precocemente de dores agudas e subagudas, dor crônica e a primeira escolha de fibromialgia e também pode ser utilizado para tratar a dor neuropática. Essas são as nossas referências bibliográficas e agradecemos a atenção de todos. Até mais.